Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe Gris e você tá no canal Som de Jogo. Hoje eu gostaria de discutir com vocês a respeito da importância que efeitos sonoros têm dentro de um jogo. Vou fazer isso contando um episódio que aconteceu comigo há alguns dias com o jogo Sonic Mania. Estava eu aqui em casa lendo umas coisas e minha irmã veio me visitar. Como de costume, ela ligou meu Xbox para jogar Sonic Mania. De repente, ela entrou no meu quarto dizendo que não conseguia matar o chefe da fase Hydro City. Na verdade, ela falou que não estava conseguindo sequer causar dano nele. Como eu nunca tinha jogado aquela fase e na verdade joguei pouco o jogo, propus a gente ver como é que se passava daquele chefe no YouTube. Quem nunca, né? O chefe é esse que vocês estão vendo aí no vídeo. Sonic está no lugar todo submerso, levado pela correnteza. O jogador precisa desviar dos obstáculos e bater somente nas bombas que encontra. São essas bombas que causam dano no Robotnik. Quando vimos a solução do problema pelo YouTube, minha irmã falou: "Ah, mas isso eu já estou fazendo." E qual foi o problema que aconteceu que fez com que ela não percebesse que já estava causando dano? A resposta, meus amigos, é o áudio. Percebam que, enquanto o jogador precisa desviar dos obstáculos que aparecem, o Robotnik não, porque ele simplesmente destrói esses obstáculos com a nave dele, ou seja lá o que é isso que ele pilota. O problema é que o efeito sonoro que rola quando o Robotnik destrói o obstáculo é muito parecido com o que rola quando ele leva o dano. Além disso, o jogador está com os olhos ocupados demais para desviar dos obstáculos e simplesmente não consegue acompanhar visualmente o trajeto da bomba até o inimigo. Dessa forma, não tendo contato visual do que está acontecendo, o jogo precisa ser eficiente para comunicar que o jogador está no caminho certo. Isso não acontece nesse trecho, e a partir daqui entramos numa outra discussão bastante relevante quando o assunto é áudio, comunicação. O áudio de um jogo, ou de filme, ou mesmo animação, existe não somente para preencher um espaço em branco, ele existe para comunicar algo. Imagine, por exemplo, o caso de um jogo em que, quando o jogador tem poucos pontos de vida restando, um som toca. Um caso clássico é o Zelda. Quando o jogador tem poucos corações, um som toca. É aquilo que avisa o jogador que ele tem poucos pontos de vida. Obviamente, depois de associar um som a um evento, como no caso que eu mencionei, o cérebro se encarrega de dar àquele som um significado. Ainda no exemplo do Zelda, quando aquele áudio de pouca vida toca, o significado é: tô fudido. No caso do Sonic, sempre que enfrentamos um chefe e causamos dano nele, é disparado um efeito sonoro. E o significado do efeito sonoro no cérebro do jogador é: tô conseguindo, tô no caminho certo. O problema é que nesse trecho, tudo isso vira uma bagunça na cabeça do jogador. Já que, como eu falei, o áudio do dano no chefe é muito parecido com o áudio de quando o próprio chefe destrói os obstáculos pela frente. E isso nos leva a outra problemática interessante envolvendo a percepção humana a respeito não só de sons, mas de tudo ao redor. O cérebro humano tende a agrupar objetos próximos e similares em um só grupo. Um exemplo disso é um cacho de uvas. Para nós, um cacho de uvas é um objeto somente. Ele é formado por vários outros objetos, várias outras uvas. Mas nosso cérebro individualiza aquele grupo como sendo somente um objeto por conta da similaridade e proximidade entre eles. O mesmo acontece com áudio. Objetos sonoros com características parecidas e percebidos em intervalos de tempo curto acabam sendo agrupados pelo cérebro, e por isso ganham o mesmo significado cognitivo. Walter Murch, sound design ganhador do Oscar em O Poderoso Chefão e O Paciente Inglês, diz que em uma determinada cena, nosso cérebro é capaz de focar somente em 2 eventos sonoros. Outros, além desses, já perdem a nossa atenção. Acredito que esse tenha sido o problema do episódio com a minha irmã. O cérebro dela agrupou os 2 eventos sonoros, o dano e o obstáculo, em um só, e ficou procurando o efeito sonoro do sucesso, o efeito que deveria dizer a ela que ela estava fazendo de fato a coisa certa. Ah, Felipe, mas e aí? Quer dizer então que a equipe de áudio do Sonic Mania é incompetente? Será que os caras não sabem disso que você falou aqui? Claro que sabem. O sound design do Sonic Mania é um cara chamado Jameson Sutton. É um cara novo que já fez muito trabalho pra SEGA. Fez o Sonic Boom além do Sonic Mania, por exemplo. Não se trata de incompetência ou de não saber. O cara é foda e ponto final. A questão é que realmente fica difícil apreciar todas as nuances de áudio do jogo inteiro. Esse detalhe discutido aqui no vídeo é bastante sutil e difícil de se perceber. Acabou passando batido pelo controle de qualidade. Mas o que fica de mais interessante é perceber a importância de compreender como o cérebro humano percebe o áudio. Esses elementos cognitivos são importantes para planejar todo o áudio design de um jogo. Aliás, não somente de jogos, mas de qualquer tipo de mídia. Aproveito também para deixar uma sugestão de leitura. Infelizmente o livro está só em inglês, mas foi uma das fontes que usei para fazer esse vídeo. Se chama simplesmente Sound Design. O autor, com o nome meio difícil, é o David Sonnenschein. Obrigado por assistir até aqui. Se curtiu e ainda não está no canal, se inscreve aí e deixa seu like. Se inscreve também no meu canal do Mixer, onde faço streams das minhas jogatinas. Um abraço e até mais!